Ok, já iniciou. Bom, boa tarde para todos. Meu nome é Roberto. Vamos estar aqui iniciando as atividades da tarde aqui desta quinta-feira, na semana temática de sistemas dinâmicos da UFBA. E agora nós temos o terceiro e último episódio aí do mini curso do professor Arlane, e ele vai nos contar mais algumas coisas sobre as propriedades fundamentais aí em dinâmica de funções inteiras e de funções inteiras transcendentes. Arlane, por gentileza. Obrigado, Roberto. Agradecer aqui mais uma vez e renovar boa tarde a todos e todas, quem está acompanhando essa discussão. Eu estou fazendo uma brevíssima introdução à dinâmica de funções inteiras transcendentes. Só fazer uma breve revisão do que eu já falei até aqui. Todos conseguem me ouvir bem e ver a apresentação? Pronto. Então, das vezes passadas, eu comecei introduzindo os conceitos básicos, num certo sentido. A ideia inicial é fazer um tour por um curso inicial de análise complexa e, usando essas ferramentas, introduzir ideias elementares de interações de funções inteiras transcendentes. Eu comecei falando que esse conjunto HC é o conjunto das funções inteiras, as funções homomórficas no plano. Esse conjunto era um subconjunto que correspondia às funções inteiras transcendentes, são justamente aquelas funções inteiras que não são polinomiais, e esse C estrela, em termos de notação, que é o plano furado. Uma observação importante que, de fato, separa bastante os resultados de dinâmica transcendente para o caso racional, é que o ponto no infinito é uma singularidade essencial para esse tipo de função. Nós provamos alguns resultados da análise complexa, rememoramos tópicos de um curso inicial de análise complexa, e usando essas ferramentas a gente provou algumas propriedades iniciais da dinâmica. Então a gente provou que o conjunto de Juliá é não vazio, e para isso foi necessário um esforço razoavelmente grande, porque a gente está tratando especialmente do caso transcendente, então a abordagem é um pouco diferente do caso racional. Nós provamos, já no finalzinho do episódio anterior, que quando a gente assume que o conjunto de Juliá tem pelo menos 2 pontos, então ele tem que ser infinito e ilimitado. O fato aqui de ser ilimitado, basicamente, é em função do pequeno teorema de Picard. E nós vimos também que toda órbita periódica repulsora, necessariamente, ela está no conjunto de Juliá. O problema é demonstrar esse resultado, que já é conhecido desde o início da fundação da teoria, com Fatou e Juliá, mas para o caso transcendente, provar que, de fato, o conjunto de Juliá é o fecho das órbitas periódicas repulsoras. Uma das inclusões não é muito difícil de verificar, o problema é o outro lado. Provar que, de fato, o conjunto de Juliá está contido no fecho das órbitas periódicas repulsoras. Já existem algumas demonstrações desse resultado, mas usam ferramentas mais elaboradas da análise complexa, como, por exemplo, teoria de Nevanlina, eu falei da outra vez, o teorema das 5 ilhas de Alphys. A ideia é apresentar uma prova que usa apenas ferramentas mais elementares. A prova mais moderna que a gente conhece no sentido de usar, por exemplo, só um curso básico de análise complexa. Então, eu vou começar aqui provando o que faltou da vez passada, que era provar que, de fato, o conjunto de Juliá, necessariamente, ele contém pelo menos 2 pontos. A gente provou que ele é não vazio e tiramos algumas conclusões, supondo que tem pelo menos 2 pontos. Eu estou organizando o texto de forma o mais detalhada possível, e também na apresentação, para que o texto seja acessível para um estudante com um curso básico aí de análise complexa. Então, o que a gente vai fazer para provar
é supor inicialmente que o conjunto de Juliá só tem um ponto, aqui eu estou chamando esse ponto de A, e como a gente viu que o conjunto de Juliá é invariante, a pré-imagem desse conjunto unitário é o próprio conjunto, quer dizer que esse ponto ele tem que ser um ponto fixo para essa função f. Bom, mas então nesse caso, eu posso considerar o complementar desse conjunto unitário, estou chamando aqui de ômega, e a função g, que é o f de z menos f de z menos z. Isso aqui é mais ou menos artificial, só para, em certo sentido, aí, facilitar o raciocínio. E aí, a gente observa que essa função g, ela também é transcendente, e esse pontinho A é um zero dessa função. Em particular, a origem não é um valor, um ponto omitido pela função g. Né? Isso implica, então, pelo teorema de Picard, que tem pelo menos, na verdade, tem uma infinidade de outros pontos que são levados na origem. Então, existe um z0 que está no ômega, cuja imagem é o zero. Quer dizer, em particular, isso significa que o f tem um ponto fixo em ômega. Agora, observando que esse ômega está no conjunto de Fatou da função f, então, o módulo da derivada, nesse ponto, tem que ser menor ou igual a 1. Claro, porque se fosse maior do que 1, seria repulsor, estaria no Juliano. Mas então, tem dois casos para se considerar em relação a esse valor. Ou esse módulo é menor do que 1, ou é igual a 1. No caso igual a 1, a gente pode usar a mesma técnica que nós apresentamos da vez passada, para provar que quando o módulo da derivada no Z0 dá 1, então a restrição dessa função no ômega tem que ser injetora. Né? E aí, como a função fixa, o Azinho, quer dizer que ela é injetora em todo o plano complexo, e nesse caso ela tem que ser uma função afim. Isso aqui a gente também verificou, eu acho, aqui no primeiro episódio. Tá? Isso é uma contradição porque a função f é transcendente. Vocês podem só confirmar se estão conseguindo me ouvir bem, está tudo tranquilo? Sim. Pronto. É porque oscila um pouquinho a internet aqui, aí eu estou sempre perguntando. Muito bem. Então, isso prova que, no caso, igual, que o módulo da derivada dá 1, a gente chega numa contradição. Agora, quando a derivada tem módulo menor do que 1, o que a gente faz? Você tem o ponto Z0, e a gente considera um loop aqui começando aqui e terminando no Z0. Vamos chamar essa parte limitada por essa curva de U. E o que a gente sabe é o seguinte, que como esse loop aqui está no conjunto de Fatou, a sequência de iterados ela converge uniformemente em cima desse compacto. Tá? Então tem uma subsequência cuja restrição no bordo converge para alguma função φ, que nesse caso é constante, porque aqui nesse pontinho, o ponto Z0 é um ponto fixo atrator. Como a convergência é uniforme, eu tenho que atrair todo mundo do bordo, tá? Uniformemente. Bom, mas então nesse caso, eu estou só usando a definição, se você tomou um epsilon qualquer, vai existir algum momento, algum K0, de tal forma que a distância dos FNK de Z até o Z0, com Z variando no bordo, fica sempre menor do que epsilon a partir desse K0. Agora, por outro lado, se você considera os pontos do interior da região limitada por essa curva, eu posso aplicar aqui o princípio do máximo para dizer que essa distância fica sempre menor ou igual ao supremo, tá? O supremo no bordo. E esse supremo é sempre também menor ou igual a epsilon. Tá? Então isso aqui implica, em particular, que quando você itera os pontos no fecho do U, a órbita sempre vai convergir para o Z0. Isso aqui vale para qualquer curva fechada no ômega, né? Um loop aqui no Z0. Em particular, você pode considerar um loop que inclua o Azinho, e isso nos diz que a órbita do Azinho converge para o Z0. Isso é uma contradição, porque o Azinho era um ponto fixo. Tá bom? Finalizo, então, a demonstração desse caso, provando que, de fato, o conjunto de Juliá precisa ter, pelo menos,
dois pontos, como a gente tinha falado da vez passada. Com isso, nós vimos que o conjunto de Juliá tem que ser infinito, tem que ser ilimitado. O que falta fazer agora, em relação a essa estrutura mínima do conjunto de Juliá, é provar que é um conjunto perfeito. Tá? Então, basicamente, o que a gente precisa fazer é provar que esse conjunto não tem pontos isolados. Como que a gente faz isso? A gente vai pegar um pontinho do Juliá arbitrário. Então, Juliá, digamos que pode ser um conjunto aqui extremamente complicado. Você pega um pontinho A e pega uma vizinhança desse pontinho no plano. Então, tem uma vizinhança, pega uma vizinhança de A e você considera a órbita dessa vizinhança, reúne tudo. Essa reunião eu estou chamando aqui de ômega. Como a função f, só para relembrar aqui, essa união aqui, esse conjunto é uma vizinhança aberta, e aí como a função é holomorfa, cada iterado desse também é um aberto. Isso quer dizer que esse ômega que aparece aqui, de fato, tem que ser um aberto também. Além disso, segue da definição do ômega que ele é invariante. Se aplica a função, a imagem está dentro do ômega também. Então, pelo teorema de Montel, o complementar do ômega, ele contém no máximo um ponto. Porque esse ômega, ele contém um ponto do conjunto de Juliá. Então, a família formada pelos iterados da função f não é uma família normal em ômega. Tá? Então, o teorema de Montel implica que o complementar ele tem no máximo um pontinho. Que é aquele teorema de caracterização de normalidade. Bom, mas então isso significa que tem um pontinho do conjunto de Juliá que está no ômega e que é diferente desse pontinho A. Ok? E aí, como esse pontinho está no ômega, se você olhar a definição aqui do ômega, então ele tem que ser a imagem de algum iterado de um ponto de U pela função f. Então, quer dizer que tem um inteiro k maior ou igual a 1 e também um pontinho z no aberto U, tal que o fk de z está no B. Agora, basicamente o que a gente usa é o fato de que um conjunto de Juliá é invariante. Então, em particular, qualquer pré-imagem, qualquer iterado para trás do conjunto de Juliá, continua no conjunto de Juliá. Isso quer dizer que esse Z, que aparece aí, ele está tanto no U quanto no conjunto de Juliá, e prova então que esse pontinho A ele não é isolado, uma vez que esse U é uma vizinhança arbitrária. Okay? Isso aqui é suficiente para concluir que o conjunto de Juliá de fato é um conjunto perfeito. Então... Rani, Oi? você poderia rapidamente explicar de novo por que é que existe esse B aí, que eu me perdi um pouquinho aqui. Certo. É porque aqui, ó, no complementar do ômega só tem um ponto. No máximo um ponto. O conjunto de Juliá, ele tem uma quantidade infinita de pontos. Sim. Tá? Então tem pelo menos um ponto que está no Juliá e também está no ômega. Ok. E que não é o A. O A também está no ômega, né? Tá bom? Então esse B que ele sempre existe. Na verdade, muito mais do que um. Um outro objeto que é importante nessa discussão, e também especialmente na prova do teorema da densidade das órbitas periódicas repulsoras, é o conceito de ponto excepcional, que é um tipo de ponto em que você não tem necessariamente a inversão local da função. Então, basicamente, a definição diz que um ponto Z ele é excepcional se a sua pré-órbita é finita. Então, eu estou escrevendo aqui com um pouquinho mais de detalhes o que isso significa. A gente diz que um pontinho W está nesse conjunto aí se tem algum N, tal que é o iterado correspondente ao Z. Essa pré-órbita desse pontinho Z.
Se essa pré-órbita for um conjunto finito, então a gente diz que esse ponto é excepcional. Okay? O conjunto dos pontos excepcionais, que é particularmente importante no contexto, a gente vai denotar por ER. Tem algumas funções que a gente consegue verificar, pelo menos mais facilmente, qual é o conjunto excepcional. Então, se, por exemplo, você tiver a função, a exponencial mesmo, eu já falei no outro momento, exponencial complexa, então, esse conjunto ele tem só a origem. Então, o conjunto excepcional aqui é só o zero. De fato, a pré-imagem do zero é o conjunto vazio, né? Quer dizer que nesse caso não tem ponto nenhum. Você pode considerar, então, uma pequena modificação dessa função, por exemplo, z exponencial de z, e aqui o conjunto excepcional aqui também é a origem. Então, no primeiro caso, a pré-imagem da origem aqui é vazio, e no segundo caso, a pré-imagem é só a origem. Em ambos os casos aqui a gente tem um conjunto excepcional. Nós vamos provar que nesse contexto, uma função inteira transcendente, ela só pode ter no máximo um ponto excepcional. Essa proposição 2 que a gente vai usar depois, mas eu vou provar aqui em detalhes. Basicamente, a demonstração usa o resultado da análise complexa. Então, a gente fixa, para provar esse resultado, fixa a função f, transcendente. Então, tem duas possibilidades. Ou o conjunto excepcional é vazio, e aí não tem o que fazer, ou ele contém pelo menos 2 pontos. E a gente quer provar que ela não pode ter 2 pontos, né? Z1 e Z2. Então, eu vou supor que tem esse conjunto E, um subconjunto dos pontos excepcionais, que eu estou chamando aí de os pontos de Z1 e Z2. Mas, se você itera para trás e reúne todas essas pré-imagens, que eu estou chamando do conjunto de ômega, então isso dá justamente a pré-órbita do Z1 e unido com a pré-órbita do Z2. Ok? Como a gente está supondo que esses pontos eles são excepcionais, o Z1 e o Z2, cada pré-órbita tem que ser finita, portanto, esse conjunto ômega também tem que ser um conjunto finito. Okay? E aí, mais uma vez, a gente olha para o complementar desse conjunto, que é o C menos ômega. Né? Pela definição do ômega que aparece aqui, a gente conclui que o complementar também é invariante. O f do C menos ômega está contido no C menos ômega. E aí, mais uma vez, usando aqui o teorema de Montel, a gente conclui, então, que esse conjunto, ele tem... Esse aqui é o conjunto de... vai estar no Juliá, né? Então, esse conjunto aqui, ele tem pelo menos 2 pontos. Então, esse complementar, ele está no Fator, que é esse conjunto aqui, né? E a gente conclui que o conjunto de Juliá está nesse conjunto ômega. Ok? Bom, e isso aqui é na verdade, eu estou fazendo uma coisa errada, né? Aqui é menor ou igual. Tá bom? Então aqui o conjunto de Juliá tem que ser... A gente já sabe, né? Já provou que ele é infinito. Isso prova então que os 2 pontos têm que ser iguais, quer dizer que o conjunto excepcional, nesse caso aqui, tem que ser igual a 1. Aqui tem só um ponto. Bom, aqui eu quero só deixar observado que os 2 exemplos que eu apresentei ainda há pouco, da função que tem a origem como ponto excepcional, são os casos, de certa forma, extremos, né? No primeiro caso,
você tem um ponto, mas o fato importante aqui é que a pré-imagem é o conjunto vazio, e no outro caso aqui, o ponto que corresponde ao conjunto excepcional é um ponto fixo. E essas são as duas possibilidades, nesse caso, né, que você tem, ou você tem um conjunto excepcional vazio, ou tem um ponto. Só pode acontecer as duas coisas. Ou você tem um valor excepcional, ou você tem um valor, um ponto fixo da função. De fato, basicamente essa ideia que motiva o estudo dos endomorfismos do plano furado, que está relacionado com uma das imagens que eu apresentei, quando a gente estudava a dinâmica de funções da família de função de Arnold, que é um endomorfismo do plano complexo, do plano furado, cuja restrição ao círculo unitário caracteriza um homeomorfismo analítico com um único ponto crítico, e aí a família dá, conforme o parâmetro varia, você consegue qualquer criticalidade para o ponto crítico. Aqui está ficando um exercício, simplifica, né, provar que de fato o conjunto excepcional segue da definição excepcional da função f, que corresponde ao conjunto excepcional de qualquer iterado da função f. Uma outra forma de se caracterizar o conjunto de Juliá é como aparece aqui no item A, que eu estou fazendo um resumo do que a gente já discutiu até aqui, que o conjunto de Juliá é o menor conjunto fechado invariante com pelo menos 2 pontos, depois que o conjunto de Juliá está contido no conjunto dos pontos de acumulação da pré-órbita de qualquer ponto não excepcional em si. Então, pelo menos teoricamente, você conseguiria localizar o conjunto de Juliá considerando essa pré-órbita. Pega um ponto que não é excepcional, que no máximo 1, e aí toma a pré-órbita, isso deve gerar esse conjunto de Juliá, pelo menos teoricamente. Tá? Não tem pontos isolados, a gente já provou, e é localmente não enumerável. Eu vou apresentar uma prova apenas dessa parte que está faltando, que é o fato de que o Juliá está contido nesse conjunto aqui. Okay? Até aqui. Ok. Bom, basicamente a ideia mesma é usar o teorema da análise complexa. Né? Posso provar que só a primeira parte, porque a gente já verificou que não tem pontos isolados, é localmente não enumerável. Então a gente pega um ponto no conjunto de Juliá, pega uma vizinhança qualquer, como a gente fez antes, itera essa vizinhança, considera um ômega. Como esse ômega intersecta o Juliá, o complementar dele, ele contém no máximo um ponto, pelo teorema de Montel. Então, se você pega um ponto W que não é excepcional, né, conforme a gente espera aqui na prova do item B, então esse ômega, esse W, pertence ao ômega, necessariamente. Portanto, tem algum iterado dessa vizinhança V que contém esse W. E o que isso significa? Justamente que essa pré-imagem do W intersecta o V, quer dizer que é não vazio, é justamente o que eu queria fazer. Né? Tem alguma pré-imagem do W que está nesse V. E o W aqui é um ponto não excepcional, o V é uma vizinhança arbitrária do conjunto de Juliá. Tá? Então a pré-órbita de fato acumula no conjunto de Juliá. Ok? E aí, para a gente começar a trabalhar na prova da densidade das órbitas periódicas repulsoras, a principal técnica analítica que a gente vai usar é o lema de Zalcman, é um lema razoavelmente conhecido, e ele diz basicamente o seguinte, né? Na verdade, isso aqui está relacionado com o princípio heurístico de Zalcman, o princípio de Bloch, que caracteriza formalmente famílias que não são normais em determinado ponto, num certo sentido. Então diz o seguinte, né? Se você tiver um domínio e uma família que não é uma família de funções holomorfas que não é normal nesse domínio, a gente pega um domínio aqui
domínio U. Tem essa família, a gente pode até considerar aqui, pensar na família formada pelos iterados. Então, você tem, existe uma função G e uma sequência nessa família, e Zn em U, aqui eu estou considerando, só para tentar enquadrar aqui no caso específico que me interessa, eu vou considerar um pontinho A, que pertence ao conjunto de Juliá, isso aqui vai ser uma vizinhança desse ponto. Então, vai ter uma sequência de pontos que converge para esse Azinho, sequência Zn que está em U, uma sequência de funções dessa família, uma sequência de números reais, que aqui vão corresponder a raios, de forma que essa sequência Zn converge para o A, e a composição dessa sequência Fn com essa sequência de contrações, e aqui você pode considerar esses Rns como sendo o Zn mais ρn Z, isso aqui é uma contração porque esse ρn aqui vai para o infinito, e o Zn é a sequência que converge para o A. Então, uma sequência de contrações próximas aqui do A. A sequência, inicialmente, o Fn, não converge normalmente, mas quando você compõe, então você tem uma convergência normal. Tá? Basicamente, essa ideia básica, a ideia fundamental do lema de Zalcman. Eu não vou ter tempo de demonstrar esse resultado, que é mais de análise, mas vou mostrar direitinho como que a gente usa para provar que esse teorema 1, teorema da densidade das órbitas periódicas repulsoras. O que foi que a gente já viu, né? Aqui eu estou chamando esse conjunto RF o conjunto dos pontos periódicos repulsores. A gente viu que cada ponto desse conjunto está contido no conjunto de Juliá, tem que provar o contrário agora. Para fazer isso, a gente vai considerar um conjunto dos pontos críticos. Esses pontos críticos aqui formam um conjunto discreto, portanto enumerável, discreto no plano. E vou considerar a órbita desse conjunto. E vou juntar tudo. Então, aqui é o Fn de Cf. Esse conjunto aqui, a gente está chamando de P0. Vou considerar adicionalmente o conjunto PF, que vai ser a união desse P0 com esse conjunto EF. O conjunto EF, lembra, é o conjunto dos pontos excepcionais. A ideia de você considerar esse conjunto, basicamente, é que você não consegue vizinhança desses pontos em que a família é univalente, mais ou menos, tá? Injetora. Ok? Mas no complementar, sim, sempre vai ser possível. Então, o que eu quero provar? Quero provar que o conjunto de Juliá está contido no fecho das órbitas periódicas repulsoras. Essa é a parte que falta. Então, eu vou considerar um domínio qualquer do plano que intersecta o conjunto de Juliá. E o que eu quero fazer é, nessa vizinhança aqui, construir um ponto periódico que seja repulsor. Ok? Bom, nós vamos fazer isso em algumas etapas. Primeiras considerações iniciais. A gente já sabe que o conjunto de Juliá ele é infinito e é não enumerável. Então, se você olhar aqui, olha para esse conjunto, o conjunto de Juliá intersectado com o V, isso que vai dar uma vizinhança do conjunto de Juliá. Se você remove esse conjunto PF, então, sempre tem um pontinho nesse conjunto que não está nesse conjunto PF aqui, né? É isso que eu quero dizer. Basicamente, você consegue inversas locais dos iterados nesse ponto aqui. Então, como esse pontinho A é um pontinho do conjunto de Juliá, quer dizer que a família de iterados não é normal nesse domínio V. E aí, pelo lema de Zalcman, a gente consegue uma função inteira, não constante, uma subsequência de iterados
da família original, uma sequência de pontos em V, essa sequência de pontos de fato convergindo para o ponto A do conjunto de Juliá, e uma sequência de números reais, ρk, convergindo para zero, né? De modo que essa nova família de funções holomorfas, funções inteiras, GK, que aqui é justamente o FNK composto com o RK em Z, que essa família converge normalmente nessa vizinhança V. Bom, a prova vai seguir duas etapas, basicamente. Primeiro, a gente vai supor que existe um disquinho D e de tal forma que essa função G, ela mapeia esse conjunto D, né, na sua imagem de forma univalente, injetora, e que o Azinho pertence à imagem. Tá? Nesse contexto aqui, se existir esse disquinho, a gente vai conseguir provar que a função f, de fato, tem um ponto periódico repulsor em V. E isso termina a demonstração. Bom, então, vamos provar esse lema 2, supondo isso, depois a gente prova. Pelo menos eu apresento uma ideia da prova, da existência desse tipo de disco. A gente considera essa sequência de contrações, como eu falei agora há pouco. Essa sequência de contrações, de certa forma, permite trazer os pontos do plano para próximo do Azinho, dessa vizinhança V, e a gente define essa sequência GK como sendo a composta, o FNK com essas contrações RK. Tá? E a gente sabe, então, e aqui estou usando o lema de Zalcman, que esse GK converge normalmente para essa função G. A função G que também é holomorfa. Bom, vamos fixar nesse conjunto D, vou fazer uma figurinha aqui para ilustrar. Eu tenho um disquinho D, mapeado aqui pela G na imagem, de forma univalente. O ponto A está aqui dentro. E aí eu vou considerar aqui um disco compacto, compactamente contido aqui nesse D, esse aqui é o D', de tal forma que a imagem desse disquinho D' contém o A. Ok. Muito bem. Então, o que eu posso concluir a partir dessa construção? Bom, primeiro, como a função limite ela não é constante, então esse GK, a partir de um certo índice, também é univalente em D', né? E o A pertence também ao GK de D', porque o A está na imagem da função limite. Como a função não é constante, esse A também pertence a essa imagem aqui, GK de D', né? E além disso, essa contração, eu posso aumentar o K0 aqui se for necessário, para concluir que o RK de D' está contido nesse GK de D', né? Que por definição é o FNK, o RK D', que está contido nessa vizinhança V, que aparece aqui, né? Que a gente já sabia. Agora, essa conclusão aqui ela é importante, porque quando você olha para a pré-imagem aqui, para a inversa dessa FNK local, a pré-imagem dessa FNK, a gente conclui que ela manda esse disco, o D' é um disco compactamente contido em D, RK é uma contração, então isso aqui é um disco. Então essa pré-imagem está contido no mesmo disco. E aí a gente tem um resultado também mais ou menos conhecido na análise complexa, que é o lema de Schwartz, que nos diz que quando a gente tem essa situação, a gente tem necessariamente essa função tem um ponto fixo atrator. Né? Aqui eu estou considerando essa inversa, que por sua vez
vai ser um ponto repulsor. Aqui eu estou fazendo um abuso de linguagem, estou considerando inverso, mas a inversa local, tá? Como ela tem um ponto fixo atrator, isso vai dar um ponto periódico repulsor da função f nessa vizinhança V. Ok? Bom, isso finaliza então essa parte da demonstração. A outra parte, eu vou... qual é a outra parte? É provar que de fato um disco, como esse que foi apresentado antes, existe. Vou apresentar aqui pelo menos em linhas gerais como é que a gente conclui que esse disco existe. Então o que a gente quer provar para finalizar o resultado? Provar que tem esse disquinho de tal forma que essa função G restrita ao D é univalente, é injetora, e que o Azinho está na imagem desse conjunto D pela função G, né, contido em V. Lembra que esse V é a vizinhança do ponto A no Juliá, e do Juliá. Bom, para provar isso, a gente vai considerar um conjunto especial U em que esse contexto sempre ocorre. Eu vou chamar esse conjunto U como sendo a coleção de todos os pontos Z para os quais tem essa situação aqui. Existe um disco D, ao que o G de D, o G restrito ao D é univalente e o G de D é uma vizinhança de Z. Observa que esse conjunto é sempre não vazio, que você pode pegar, por exemplo, um ponto que não é um ponto um valor crítico. Tudo bem até aqui? Sim. Pronto. Ok. Então, isso sempre existe. E a gente observa que esse ponto, ele está no complementar desse conjunto U, se e somente se, ou o Z é um valor omitido, quer dizer que você não tem inversa local em torno desse ponto, ou então o Z é um valor crítico. Tá? Em todos os outros, no complementar dessa união aqui, que corresponde ao conjunto P, a gente sempre tem discos, como esses que aparecem aqui no item 1. Então, pelo teorema de Picard, a gente sabe que tem no máximo o valor omitido para essa função G, função inteira. E sabemos também que o conjunto dos pontos críticos é enumerável. Quer dizer que o complementar desse conjunto U, ele também é enumerável. Então, você reúne os dois, né? Além disso, esse conjunto U é um aberto. Né? Se você pega um pontinho Z com essa característica, o próximo dele também tem pontos com essa mesma característica. Basta ver que o conjunto aqui é enumerado, né? Então, esse U é um aberto e, além disso, ele intersecta o conjunto de Juliá. Lembra que o conjunto de Juliá é não enumerável e esse conjunto aqui é enumerável. Então, tem pontos do Juliá aqui dentro. Tá? Então, essa interseção é não vazia. E aí, para finalizar, então, a demonstração, a gente precisa provar que esse A pertence a esse aberto. Como é que a gente vai fazer? Observa primeiro que o A não está no conjunto excepcional. Isso aqui foi por escolha, né? Então, a pré-órbita desse conjunto intersecta esse conjunto aqui inteiro, que é a órbita do U intersectado com V. Esse conjunto U é um conjunto muito grande, o complementar dele é numerável, e esse V é um aberto, uma vizinhança do pontinho A. Tá? Então, esse conjunto aqui, essa interseção é não vazia, quer dizer que tem um pontinho B nessa interseção, nesse aberto, e um iterado, e um Q inteiro que maior ou igual a zero, tal que o FQ de B é igual ao A. Okay? Bom, sabendo agora que esse A ele não está naquele conjunto PF, que era a união da órbita do crítico com o conjunto excepcional, a gente conclui então que esse iterado FQ, derivado em B, tem que ser diferente de zero. Né? Então, a gente pode usar o teorema da função inversa para essa função, para esse iterado FQ, em torno do ponto P, e o teorema diz que ele tem uma vizinhança W desse ponto, na qual a função FQ é univalente, é injetora. Né? Na verdade, é um isomorfismo conforme sobre a sua imagem. E aqui, em particular, o FQ de W contém o A, aqui pela definição.
Tá? Bom, o que falta fazer então é provar que tem um ponto C, Czinho no plano complexo, cuja imagem é o A, pela função G. Vamos fazer isso. A gente sabe, mais uma vez, só repetindo aqui, que a função f não omite esse Azinho. Então, tem um disco aqui inteiro, centrado em A, contido na imagem. Né? E aqui tem a ver com o exercício que eu falei, esse disco está contido também em todas as imagens, né, dos iterados da função f. E aí, por outro lado, tem uma vizinhança compacta, estou chamando assim de B, de tal forma que a partir de um certo instante, quando você aplica as contrações nesse K, nesse compacto K, a imagem vai estar contida nesse disquinho aberto. Tá? Lembra que essas contrações correspondem à sequência de pontos que converge para o A e o raio dos discos correspondentes vão para zero. Então, em algum momento, essa imagem inteira está contida nesse disquinho. Em particular, a gente sabe que esse R, essas imagens estão contidas na imagem do plano, por esse iterado. Então, tem um pontinho WK, uma sequência, na verdade, de tal forma que esse GK de WK é igual ao Azinho. Isso aqui vai ser o FK, RK, WK, dá sempre o Azinho para todo K a partir do K0. E aí, usando agora, para finalizar, que esse K é um compacto, a gente pode supor aqui, tomando uma subsequência, se for necessário, que o WK converge para o C. Tá? E esse C é justamente o que a gente queria. Esse GK do WK converge para o G de C. E como o GK converge para a função G normalmente, a gente conclui o que a gente queria, né? E aí segue, então, desses dois resultados, isso aqui era só para provar a existência daqueles discos, que vão fornecer o ponto periódico repulsor. Prova, então, que esse V, ele contém um ponto periódico de repulsor, e termina a demonstração, já que a vizinhança V era uma vizinhança arbitrária. Bom, tem outras propriedades que eu falei muito pouco da dinâmica transcendente por causa do tempo. Eu tentei apresentar com o máximo de detalhes, nem sempre a gente consegue em função do tempo, para que esse assunto fosse, de certa forma, acessível, em algum grau, para alunos aí em nível de graduação com conhecimento não muito, né, de análise complexa. E eu finalizo por aqui. Agradecer, Marlane. Posso falar uma coisinha aqui rapidinho, Roberto? Eu vou reorganizar as notas, juntar os 3 episódios, aí eu mando para vocês, tá bom? Ótimo, ótimo. Então, gente, vamos passar para essas considerações finais relativas ao minicurso do Arlane. Temos perguntas, comentários, alguém que está aqui presente quer questionar algo? Sintam-se à vontade agora. Essa é a hora, hein? Pode ser pelo chat também. Arlane, eu queria que você, se possível, assim, rapidamente, falasse qual que é a principal diferença no aspecto de estabilidade estrutural quando você fala de famílias transcendentes ou racionais. Por exemplo, qual seria a definição de hiperbolicidade, como que você teria aquela caracterização via ponto crítico, sabe? Né? Os iterados do ponto crítico convergem para uma bacia de atração, coisa do tipo assim. Tem uma... Primeiro que a definição, no caso transcendente de hiperbolicidade, não é uniforme. Tem uma quantidade boa de resultados em que se considera, por exemplo, que a definição de hiperbolicidade é justamente essa. Você tem o conjunto dos pontos singulares convergindo para bacias atratoras. Tem outras formas de se definir também, e também não tem resultados gerais sobre hiperbolicidade.
tem, por exemplo, inclusive tem um artigo que saiu no Eno sobre a família trigonométrica. A família trigonométrica, deixa eu só escrever aqui, por exemplo, assim. Pode dizer igual somatório de AK seno de... Aqui tem uma constante, mais um certo BK e uma constante. São famílias que são usadas, por exemplo, em dinâmica unidimensional. Tem até uns trabalhos do Hamilton de Mello e tal. E aí eles provam que, sob certas condições, essa família é estruturalmente estável. Tá? E, bom, em geral, não tem muitos resultados. Não é, por exemplo, como no caso racional. É isso. Logo, a seguinte pergunta que vem quando você fala que não tem muito resultado é qual o motivo disso? Ou se é muito difícil, ou se é porque tem pouca gente trabalhando? É a complexidade da dinâmica das funções transcendentes. Tem muitos aspectos para se considerar. Dentre as famílias que se sabe que já são bem estudadas, são duas famílias basicamente. São aquelas em que o conjunto dos pontos singulares é limitado. O que são os pontos singulares? São, você considera a ordem dos críticos mais dos valores assintóticos. O que é um valor assintótico? Você diz que um ponto Z no plano ele é um valor assintótico se sempre que você tiver que existe uma curva que aparece, que converge para a função do ponto Z, e a imagem vai para o infinito. Isso é um valor assintótico. Como acontece no caso da função exponencial, só para lembrar. Então, zero, por exemplo, é um valor assintótico. Você tem uma curva que aproxima dele, mas a imagem vai para o infinito. Então, você tem que juntar esses dois conjuntos. Se você olha para a órbita de tudo isso, se for um conjunto limitado, isso dá uma classe de funções em que se conhece alguma coisa. Mais conhecido ainda é o caso em que esse conjunto é finito. Tá? Que a gente chama de funções de tipo finito ou do tipo de elemento, em que a gente tem, por exemplo, um teorema do tipo do Sullivan, para o caso de domínios não errantes. Sullivan provou, por volta de 82, 83, que no caso da dinâmica racional de grau maior ou igual a 2, não existem componentes de fator, não tem componente errante. É um domínio que é mapeado nele, tal, todas as imagens são disjuntas. Para esse tipo de família, que eu estou dizendo, que conhece muito, também vale esse teorema. Foi provado pelo Eremenko e por outras pessoas também. Lisa Goldberg e outras pessoas. Então, se conhece alguma coisa. A dinâmica é parecida com o caso da dinâmica racional. Nesse sentido. Bom, aí só para lembrar também, né, que o Sullivan provou que não tem componente errante. No caso transcendente, o Baker, Noel Baker, ele já provou que tem componente errante na dinâmica transcendente já desde o final da década de 70. Já se sabia esse tipo de coisa. Então é bem distinta a dinâmica de uma e da outra. Tá certo, obrigado, velho. Muito bom. Bom, temos mais perguntas, gente, comentários. Bom, se não temos mais perguntas, vamos agradecer novamente a Alane pelo seu curso. Ficou